espiritualidade, ancestralidade. E eu fiquei com a minha mãe lá. Nisso ela fez a coroação do meu caboclo, que o meu caboclo chefe é o pai Flecheiro da Mata, que é o que me conduz até hoje, há 34 anos, que é a razão da minha vida. E foi passando nisso, foi arrumando as linhagens da encantaria com ela, né? E depois que ela faleceu, foi quando eu tive um problema de saúde, tive um câncer, um linfoma edemar no pâncreas. Caramba, tu teve linfoma? Tive um linfoma edemar e tive uma pancreatite aguda. Então, eu conheci a... Quer dizer, febre, tifoide. Eu tive todo tipo de doença. Linfoma. Né? E aí, como é que é o Titã? O pulso ainda pulsa. Só o orixá mesmo na vida da gente. A mãe E essa essa história dele é muito... A mãe Elisa de Iemanjá era minha amiga. Sim. Né? E nisso, na época, eu era casado. Né? A minha esposa teve um câncer. E assim que ela saiu, ela teve que fazer o santo. Nós era tudo da casa da mãe Maria de Chapanã. Após a morte dela, a minha esposa teve um câncer. Precisou iniciar para Oxum na época. A mãe, hoje ela é a Iapacé da minha casa. É a mãe Valéria de Oxum. E no mês seguinte eu peguei esse linfoma edemar. E assim, eu tive uma leucemia aguda. Eu tomei 13 bolsas de sangue. Caramba! Eu tomei 90 litros de soro e eu saí do hospital para iniciar o DER. Aí o que aconteceu? Minha mãe de santo faleceu em dezembro, eu estava internado. Ela faleceu e mãe Elisa, aí a mãe Elisa já é mãe de santo da minha ex-esposa, da mãe Valéria. Ela falou assim, olha, os médicos não tinham o que fazer. Eu tinha febre de 43 graus. Sim. Né? Só que durante esse período que fica na casa da mãe Maria, que eu arrumei toda essa parte da encantaria, e o meu caboclo falou assim, mesmo que um dia você vai pro Queto, ou você toca os dois ou não toca nada. Ou eu vou te pegar. Entendeu? E os caboclos geralmente é um bicho bruto, né, babá? E o pai Flecheiro é a razão da minha vida. Você fala assim, mas eu não sei viver sem encantaria, né? Aí o que aconteceu? Nessa época, fui pro Quetu, né? Estava internado, saí, não sabia que era de Odé. Eu até então era de Oxalá, todo mundo me viu sair para Oxalá no Navô. Aí depois de 12 anos, eu fui pro Quetu, onde a Iemanjá da minha mãe de santo foi dentro do hospital me tirar um ebó. Fiquei 21 dias internado aqui no hospital do 21 dias é o tempo da iniciação de Uriaú, incrível, né? 21 dias na Intermédica aqui na Santa Cecília. Quer dizer, renasceu em Santa Cecília. Aí, por isso que eu falo, orixá fala, orixá abre olho, viu? Porque a irmã da minha mãe falava português e passou ebó. O meu médico falou assim, ó, dona Valéria, seu Maurício, eu dou 5 dias para ele falecer, não tem mais o que fazer. Eu tinha febre de 43 graus, pulsando. Quer dizer, eu tava fritando teu cérebro. Entendeu? E a Iemanjá chegou lá, me tirou um ebó, eu tô aqui falando com o senhor hoje. São 21 anos de Odé. São milagres que acontecem na vida da gente, viu, babá? E as pessoas querem que caia um cometa do céu. Quando o milagre está no nosso cotidiano, está no dia a dia. E graças a Deus, hoje você é responsável por uma casa com bastante adeptos, né? E aí? Aí, nesse decorrer, o que aconteceu? Migrei para o Quetu, né? Meu caboclo falou assim, ó, pode fazer. Ele desapareceu. Falou, depois eu vou voltar para arrumar as coisas. Olha. Porque no Quetu não tem encantado. Mas a minha mãe de santo, ela passou pela Umbanda, a mãe Elisa. Então podia abrir o expediente oculto. Ah, que bacana. Respeitava lá, tocava caboclo e Exu e Pombogira, né? Ela respeitava. Só que o meu caboclo não era da linhagem que tocava a casa dela. Ele veio da linhagem da encantaria. Era outros ritos, outra ritualística, né? ritualística, outro dogma. Aí nisso iniciei com a mãe Elisa para a aldeia, comecei do zero, fui porque raspei tudo de novo. Estava tudo pronto para fazer Oxalá, no Queto, né? Veio só mudar de nação. Eu falei, eu não posso dar o que eu não tenho. Então eu quero sair de Aú. Eu já tinha filhos, né? E eu saí de Arolê com Morajô, como manda o ritual do Quetu. Saiu. De 12 anos de Nagô, raspei para Odé, porque na hora da minha iniciação, meu pai pequeno falou assim, olha, eu não sei porquê, ele era bom e novo. Você tem que assentar o Odé e o Moinho. Não sei te falar o porquê, que eu já tinha manjado Oxalá que veio do Nagô, né? E você tem que iniciar com 4 cabritos. Ele não sabia explicar. Na hora dos atos, né? E aí o que aconteceu? Iemanjá veio para fazer o meu santo. E olha. Ela me raspou e não falou para ninguém. Faltando 7 dias, estava tudo pronto para Oxalá.
roupa, tudo. Quando começou os pé-furéis, o meu Ajibonã, o meu pai criador, foi jogar para ver o Oroncó. Ele falou, não tá respondendo Oxalá, tá respondendo Odé. Aí eu fiquei maluco, falei, bora, morri, né? Saí do hospital. 12 anos de Oxalá, de repente você vira de Odé, né? Mas eu achei estranho porque eu não sentia Oxalá. Falei, alguma coisa me pegou que não é Oxalá, mas perguntei, mas ninguém falava. Nesse decorrer, Iemanjá chegou e falou, Ori e Boalão. Esse dia em diante, minha vida deu um salto de 360 graus. Nunca mais eu adoeci. Eu comprei aquele de 3 meses, fui promovido para gerente geral do Grupo Pão de Açúcar, fiquei lá 18 anos, né? E aí fiquei no Quetu, aí tomei todas as minhas obrigações de novo no Quetu, tomei o do Quininho, do Etal, do IG. Quando eu tomei o do IG, meu caboclo falou assim, agora acabou. Agora tu vai ralar. Agora vai estralar o chicote. Eu quero. Ele já começou a vir, né? Os outros encantados se afastaram por não ter culto na casa da minha mãe. Ele falou assim, eu já nasci rei, eu não preciso de cadeira de ninguém. Sendo que lá eu já fui, a minha mãe falou assim, você vai fazer o baba que queria daqui. Ele não aceitou. Porque tua missão era para ter uma cadeira própria. Ele falou, já nasci rei. E vai tocar Queto e encantaria. E o que representa para você hoje, Babá Maurício? Oxalá e Odé, o mesmo patamar? Quem são essas duas figuras para você? Fala um pouquinho desses santos. Oxalá foi a pessoa que matou a minha fome. Oxalá foi a pessoa que me deu discernimento. Oxalá foi o orixá que me deu integridade, me ensinou a ter fé. Né? E eu amo os dois no mesmo patamar. Odé foi a pessoa que me libertou. Odé, eu tinha muitas coisas em mim repreendida, devido à minha infância ter conturbada, ser criado sem pai, todas aquelas coisas que não me preenchia, Odé preencheu. Odé veio e mudou a minha vida constantemente. O privilégio de ter dois pais que lhe amam na mesma proporção e são amados também da mesma forma. Eu amo os dois. Acho que 3, né? Qual é o nome do caboclo? E o pai Flecheiro, eu me emociono sempre quando eu falo do meu pai Flecheiro, porque ele, desde que eu tinha 5 anos, eu via ele. E eu sinto a mesma energia até hoje. No dia que eu fui no meu peixe da Jurema, eu rezar, cantar a cantiga da abertura, e eu não senti ele, então eu prefiro morrer. Porque antes de Oxalá e de Odé, eu tinha esse caboclo. É bem interessante que eu tive o prazer de ver a emoção de todos os filhos da casa. Quando chega seu Flecheiro. Quando canta aquela cantiga. Qual é? O que caboclo? O que caboclo Flecheiro? É uma união de vozes, você sente a emoção. Uma das coisas mais lindas da casa de Babá Maurício é quando eles fazem. Aquilo ali não é mais uma cantiga, ali é uma reza, Flávio, um mistério. Os espíritos, eles lindo. Têm a capacidade de promover Clark, de formar sectos enormes. É lindo demais. E as pessoas são devotas a isso. Às vezes o zelador, a gente é matéria, a gente vai embora, né, Babá Maurício? Mas eles são cultuados e adorados e continuam dando resposta igual ao Santo Católico. Sim. Ao longo do tempo. Eu acho isso lindo, eu acho perfeito. Eu sou suspeito de estar falando, né? Bom, o Brasil quer saber um pouquinho, Babá, do que é. O que é a encantaria? O senhor tem como definir essa religião? Olha, como eu falei no começo, a encantaria é um mundo paralelo ao nosso, onde quem entra não sai, né? Os portais da encantaria estão em vários lugares, pode estar na mata, estar no mar, nos igarapés, nos rios, em vários lugares. Mas tudo começou com os índios, né? Com a pagelança, né? E, como eu falei, com essa miscigenação. E na encantaria, muitos encantados têm várias famílias, a gente cultua famílias na encantaria, né? Tem as famílias de nobreza, que são aqueles reis que vieram, né, da Itália, da Turquia, da Espanha, da Áustria. Sim. Vieram migrando para o Brasil, fugindo, né, de Portugal, e acabaram se encantando
dentro da Encantaria, e lá ficaram e se juntaram com os índios, que já tinha esse culto aqui nosso, que a Encantaria é uma coisa brasileira. A pagelança já vem da nossa raiz. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para ter um melhor entendimento. Então, seria, no caso, a Encantaria, pelo que o senhor narrou, não sei se eu entendi errado, se por favor me corrija. É uma espécie de ultradimensão, que são portais que se abrem e as pessoas se transmutam, ficam ali e se tornam espíritos ou algo do gênero. Como seria? Como se daria esse processo? Ele não teve morte física, né? Que interessante. Ele naquele momento, tipo um arrebatamento? Isso, naquele arrebatamento ele se agarrou em alguma coisa, pode ser num animal, numa árvore, num peixe. Depende da hora do seu arrebatamento. Só que tem os portais da Encantaria, eles não têm um local fixo. Esses portais, então, pela cultura da Encantaria, eles existem até o dado momento. Então podem surgir novos encantados. Sim, as famílias antigas, né, elas continuam, as que a gente cultua hoje, a Encantaria tem 22 famílias. Na minha casa hoje eu cultuo 12 delas, que muitas já estão esquecidas por alguns mais velhos levarem com eles esses encantos. E não tem mais adeptos daquele encantado, daquela família de Encantaria. A família da Mata, vamos falar a família do Pai Frecheiro, a família da Mata de Jurema, né? Ela se divide entre mais 3 famílias. Olha, que interessante. Né? Que nem a minha casa eu cultuo a família da Jurema, que é da Mata. Tem a Mata de Codó, que já é a parte do Maranhão, são os encantados. Nós temos a Mata de Surrupira, que são índios, aqueles que não foram colonizados ainda, não aceitaram o cristianismo. Então são mais chucros, são mais bugres. E tem outras famílias, a família da Turquia, que é a mais famosa, que é a mais conhecida, a família de Gama. Índios, turcos, europeus. E tem também uma questão bem interessante, que existem encantados que ainda não surgiram, que ainda estão num outro plano, que ainda não encontraram uma cabeça para vir. Tem alguma coisa assim? Sim, tem encantados. A família do Lençol, a família onde se cultua os reis, rainhas, príncipes e princesas, né? Está sendo tá sendo um pouco esquecido, né? Porque, infelizmente, a vaidade está acabando com o nosso lado espiritual, acabando com muita ciência que tinha antigamente. Muitos encantados já não descem mais, devido a não achar o descendente que aquela mediunidade combine. Isso acaba sendo terrível para nós, seres humanos, que eles estão bem, né? Entendeu? Tem algumas famílias que, para você preservar uma trincheira hoje, é muito complexo, porque assim, se você for lá no Maranhão, Belém, né, que é onde começou tudo na Amazônia ali, tem algumas famílias que ainda são resistentes. Porque muita coisa, os velhos foram morrendo, foram levando. Sim. E quando você tem uma família, na minha casa hoje, uma família de nobreza que é bem ativa, a família da Turquia. Olha, que interessante. Né? Que eu tenho festa agora, dia 27, que é a festa do seu João de Leme, que é o turco governador da minha casa, que é a mais ativa, que tem mais descendentes, né? Mais encantados em Croa. Croa que está incorporado na nossa cabeça. E tem algumas outras famílias de realezas que não descem tanto mais devido a não ter adepto. Vamos lá, desculpa. Encantados em Croa, e Croa está incorporada à sua cabeça. O que seria Croa? Croa é a cabeça, quando ele incorpora. Perfeito. A conexão com ele. Porque o encantado, ele não precisa se bater como vem algum tipo de entidades, né? Você pode estar sentado, ele chegar, incorporar e você nem percebe. Está fluindo normal. Entendeu? Tem uma pergunta em relação a isso. Aquele choque. Entendi. Como vejo bem alguns encantados. Ele, do nada, ele pode chegar, se portar, falar, contar a sua história, né? E tem algumas famílias que têm as suas particularidades, né? A filha da Turquia, como eu falei, que é a mais conhecida, né? Tem a sua particularidade, família de Gama, família de Bandeira, família de Lençol, família de Caravela, família da Bahia, família do Mata de Codó. Interessante. Faça a pergunta, Flávio. Leandro Gonçalves pergunta aonde... Por que esse cara de pau não pergunta no microfone, né? Faz a pergunta aí, Flavinho. Aonde... tirou meu... Aonde o culto da encantaria é mais forte no Brasil? No Brasil, no Maranhão. Maranhão e Amazonas é o local
fonte, né? Muitos encantados têm suas terras lá, suas encantamentos ainda são lá. A Praia do Lençol, né, os Boqueirões, lá no Belém do Pará tem Igarapés, na Amazônia, totalmente encantaria, ela é muito forte, muito presente, né? Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, quem trouxe a encantaria para cá foi o finado Tóio Juscelino de Chapanã. Ele foi o percussor da encantaria. E também era feito no candomblé, ele pela era alcunha. de Nagô. Olha. Eu pude o prazer de conhecer ele, né? Ele cuidou um pouco da minha primeira mãe de santo, Mãe Maria de Chapanã, né? E eu pude conhecê-lo também. E aprendi muito com esse homem. Ele era o baluarte do Jeje Nagô e da encantaria que trouxe para o Sudeste. Olha, então, todas as casas que tem hoje aqui é da casa dele. Da casa dele. Por falar em casas, a gente gostaria de saber se a encantaria, ela também é uma religião iniciática. E se for, como se dá essa iniciação? Então, ela é iniciática, sim, só que a iniciação da encantaria você tem que ser escolhido, não tem aquele negócio eu quero iniciar. Entendeu? Você não é que nem a Jurema, que tem seus ritos iniciáticos. A encantaria, você tem que ser escolhido e tem que viver ela, para depois você se adentrar. Ela é feita só para quem sofre de possessão? Ela é feita, tipo, tem cargos, por exemplo, como o Gandia-Ked, equivalente? Como isso funciona? Nós chamamos de cantarias e a Labia de cantaria, né? Porque o que aconteceu? No Maranhão tem o tambor de mina. E essa nação de Jeje Nagô, eles se juntaram, né, junto com esse candomblé e a encantaria. Então você vai ver no Maranhão muito forte, em todas as casas de tambor de mina tem encantados. Como também as ubandas de lá tocam encantaria. É um culto tradicional do Maranhão, onde pega aquele do norte. Acaba se misturando, né? Migrando. Tem como. Só que na Jurema também tem encantados. Né? Também tem encantados. Só que já de outra linhagem. Né? Não é tão forte, né? Só que hoje em dia, eu vim de uma época, que a minha mãe ensinava uma doutrina. E hoje eu vejo alguns encantados que são típicos da encantaria maranhense tendo dentro da Jurema. Eu não aprendi isso, não estou falando que seja errado, né? Mas eu acho que alguns juremeiros, eles... eu não sei de onde surgiu, porque eu aprendi o quê? Eu fui para Jurema depois, tá? Fui iniciado na Jurema de Catimbó. Olha que bacana. Né? E eu não vi isso. Então, assim, hoje em dia a gente vê família do Codó na Jurema. Eu não vi. Eu estou na Jurema há mais de 30 anos, eu nunca vi. Não estou falando que seja errado, entendeu? Mas dentro da minha casa, quando eu troco para a Mestra Paulina, ela sim, ela entrou dentro do tambor de cantado. Ela soube trilhar o caminho, mas ela respeitou o espaço e eles respeitaram o espaço dela. Então, na minha casa, eu tenho um tambor da minha Mestra Paulina, que é em setembro, que é a maior festa da minha casa, por ela ter deixado todo esse caminho, junto com o pai Flecheiro, quando eu estava no Quetor, quando ele falou, a partir de hoje eu quero que funde minha casa vai ser assim.